Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus. As misericórdias do Senhor não têm fim. Neemias capítulo 9. Hoje vamos fazer a oração que recorda a fidelidade de Deus. Então abre sua Bíblia lá no livro de Neemias capítulo 9. Seja muito bem-vindo a esse canal 100% com Jesus no centro. A mais essa noite com Deus dos 365 noites diante da presença do Senhor. Hoje eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em um texto que poucas vezes é usado para uma meditação noturna. Mas Deus falou comigo e isso é um texto que revela uma das orações mais profundas de todo o Antigo Testamento para mim. E vamos meditar nessa passagem. Essa passagem é usada nas pregações, às vezes para dar exemplo, mas raramente você encontra numa oração da noite. E já compartilhe esse vídeo, convida seus amigos, familiares para estar fazendo essa oração conosco, na nossa noite 27 dos 365 noites com Deus. E deixa sua curtida no vídeo para que o YouTube possa mostrar a outras pessoas. Não deixa de ativar o sininho de notificações. Irmãos, depois de ouvirem a lei do Senhor, o povo de Israel reconheceu os seus pecados. E o povo arrependeu-se e começou uma longa oração. Eles não começaram falando dos seus problemas. Eles começaram lembrando quem Deus é. Recordaram a criação, Abraão, recordaram o êxodo, recordaram o deserto e recordaram a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E ao olharem para toda a história, descobriram uma verdade maravilhosa. Mesmo quando o povo foi infiel, Deus permaneceu fiel. Talvez hoje você esteja lembrando dos seus erros, do passado, porque o inimigo sempre vai te trazer à tona seus erros, seus pecados. A gente tem que vigiar e blindar a nossa mente. Você deve estar lembrando também das oportunidades perdidas, e das decisões que você gostaria de ter tomado de uma outra maneira. Mas esta noite, Deus nos convida a lembrar algo muito maior do que os nossos fracassos. A sua misericórdia nunca deixou de acompanhar nenhum de nós. Vamos ouvir a palavra de Deus? Abre sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. E vamos ler junto essa passagem do Antigo Testamento, que é uma oração em si. Amém? Já abriu sua Bíblia? E no dia 24 deste mês, juntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé. E fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor nosso Deus. E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sabanias e Petaias disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegestes a Abrão, e o tirastes de Ur, dos caldeus, e lhe pusestes por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com
E fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubestes que soberbamente os trataram, e assim adquiristes para ti nome, hoje como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas, e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falastes com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiros, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havias de dar. Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos e recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste e endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparastes. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retirastes da sua boca, e água lhes destes da sua sede. De tal modo os sustentastes 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes destes reinos e povos, e os repartistes em porções, e eles possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei Esbom e a terra de Og, rei de Bassã, e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que lhes tinha falado a seus pais que nela entrariam para possuírem. Assim, os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade, e tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizestes grandes abominações. Por isso os entregastes na mão dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhes destes libertadores,
reis que os libertaram da mão dos seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livrastes muitas vezes, e testificaste contra eles para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz e não quiseram ouvir. Porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, por isso os entregastes nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e o terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o teu povo desde os dias dos reis de Assíria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela, e ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E todavia fizemos uma firme aliança, e os escrevemos e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Aleluia! Irmãos, Neemias 9 é uma oração diferente. Não é uma oração apressada, não é uma lista de pedidos, é uma oração que contempla a história da fidelidade de Deus. O povo reconhece: fomos desobedientes, erramos, afastamo-nos, mas em cada etapa da história eles repetem a mesma verdade: tu continuaste sendo misericordioso. Isso nos ensina algo bem precioso, O arrependimento verdadeiro não nos afasta do Senhor. Irmãos, Ele nos aproxima da sua graça. Quando olhamos apenas para os nossos erros, perdemos a esperança. Mas quando olhamos para a fidelidade de Deus, encontramos forças para recomeçar. Talvez hoje você precise fazer isso, não negar o passado, mas entregá-lo ao Senhor. Porque o Deus que foi fiel em todas as gerações, Ele continua sendo fiel hoje na nossa vida. E a Guarida Celeste, há noites, irmãos, chega algumas noites que Deus não nos chama para olhar apenas para o futuro. Ele nos convida a olhar para trás e entender quantas vezes a sua mão nos sustentou. O Senhor fala comigo sobre isso todos os dias: filha, olha de onde te tirei, olha tudo que você passou e olha tudo que você venceu, porque a minha mão te sustentou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Quem aprende a reconhecer a fidelidade de Deus na sua história, consegue dormir em paz todas as noites, sabendo que o mesmo Deus que cuidou ontem continuará cuidando amanhã. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, coberta com o teu sangue e vestida com a armadura de Efésios 6, Senhor, coberto
com teu sangue do alto da cabeça até a planta dos pés, passando por cada fio do meu cabelo. Em nome de Jesus Cristo, eu cubro meus filhos, meus irmãos e meus pais com o sangue de Jesus Cristo. Eu cubro minha nora, minha cunhada, tudo que me pertence. Eu cubro meu sobrinho, toda a minha família, parentela, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, e tudo que nos pertence, Pai. Tudo está coberto, protegido, e teus anjos estão acampados ao nosso redor, ao redor da nossa casa, da nossa vida, nos protegendo. Também, Senhor, cubre cada pessoa que está acompanhando essa oração com teu sangue. Senhor, nesta noite nos colocamos diante da tua presença, Senhor, com gratidão no nosso coração, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. E depois de ouvirmos a tua palavra, nós entendemos que não estamos diante de um Deus distante, mas diante de um Deus de aliança, do Deus que permanece fiel, mesmo quando tantas vezes os homens foram infiéis. Pai querido, quantas vezes nós somos infiéis com o Senhor, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é benigno, o Senhor é bondoso, o Senhor é piedoso. Senhor, Neemias 9 nos levou a recordar toda a caminhada do teu povo. Vimos a tua mão criando todas as coisas, chamando Abrão, libertando o povo de Israel da escravidão, abrindo o mar vermelho e sustentando o povo no deserto, alimentando-os com maná caindo do céu, água brotando da rocha, água amarga se tornando água doce. Pai, o Senhor me trouxe de lá atrás, Senhor, de um profundo fundo do poço, Pai, de um profundo deserto, e hoje eis-me aqui de pé, embora, Senhor, em meio às aflições, porque Jesus nunca nos disse que não teremos aflições. Pelo contrário, Ele avisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, o Senhor esteve comigo e não somente. O Senhor libertou meus filhos quantas vezes, Senhor, da mão do inimigo, e o Senhor é conosco a cada passo que nós damos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai querido, coloco cada membro da minha família debaixo do teu esconderijo, do teu cuidado, proíbo toda retaliação maligna do inimigo contra nós. Senhor, o Senhor é um Deus que abre mar diante dos povos, Pai. Um povo que murmurava, um povo que reclamava. O Senhor abriu o Rio Jordão. O Senhor é um Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, que abre olhos aos cegos de nascença. Oh, Senhor, o Senhor alimenta cada um dos teus filhos, Pai, todos os mendigos, Senhor, que estão nas ruas, crianças na África. O Senhor está nesse momento derramando o maná do céu sobre eles. Guia, Pai, todos nós, Senhor, pela coluna de nuvem que o Senhor guiou o povo de Israel durante o dia. Guia-nos pela coluna de fogo durante a noite, Pai. E a olhar para toda essa história, nós entendemos que existe um fio que nunca se rompeu: a tua fidelidade. Senhor, nos perdoas pelas vezes que fomos infiéis com o Senhor. Quantas vezes nós também nos parecemos com aquele povo, Pai, murmurador, reclamador. Quantas vezes prometemos permanecer firmes e pouco depois fraquejamos porque seguimos o inimigo. Quantas vezes o Senhor nos livrou e mesmo assim voltamos a procurar, a preocupar-nos, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, tem vezes que recebemos respostas às nossas orações, dias depois já estamos novamente duvidando como aquele povo. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes esquecemos das tuas obras. Nos perdoa porque às vezes a memória das dificuldades fala mais alto do que a memória dos teus milagres. Nos ajuda a construir uma fé que se alimente daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, na nossa família, na nossa história. Pai querido, nesta noite não queremos apenas apresentar pedidos. Senhor, todas as noites eu faço pedido, eu peço isso, mais aquilo. Hoje eu simplesmente quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já nos deu até aqui, por cada proteção, cada livramento e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque nossa vida te pertence, nossa família te pertence, nossa casa te pertence, tudo que temos é teu, Pai, porque tudo é teu, Senhor. A palavra diz: dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós te exaltamos, te glorificamos
e agradecemos pela vida de cada pessoa que o Senhor colocou na nossa vida. Senhor, Neemias declarou que Tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade. E diante dessa misericórdia que colocamos as nossas vidas, que colocamos o nosso coração para que o Senhor examina, que nós colocamos todo orgulho, toda dureza, Senhor, do coração, toda impureza, Senhor, toda falta de perdão, todo pecado escondido. Senhor, nós entregamos tudo, nós nos rendemos ao Teu altar, aos pés da cruz, Pai. Colocamos a nossa família, a nossa casa aos pés da cruz, declarando que a nossa casa é templo do Espírito Santo, assim como o nosso corpo. Senhor, nós entregamos cada lar, cada pai, cada filho, cada irmão, cada neto, nora, cunhada, Senhor, sobrinhos, pai, tios e tias, primos e primas, meus amigos, minhas valorosas, pastores, líderes, todos os intercessores e todos aqueles que me acompanham, que me enviam mensagem, que estão me dando forças para a próxima cirurgia que me espera em poucos dias. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que segue esse canal, apresento cada pedido de oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, oramos por cada pessoa e cada necessidade. Nós não conhecemos todos, mas o Senhor já consegue, já conhece. Como eu falei, não vamos fazer pedido, simplesmente vamos agradecer porque já tomamos posse pela fé da vitória que temos em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos deitar, dormir em paz, ter um sono reparador, uma noite de descanso, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, e que amanhã despertamos mais confiantes, porque o Deus que sustentou Abraão, Moisés, Josué, Neemias e tantos outros continua nos sustentando a cada dia, sustentando cada membro da nossa família. Que vocês possam dormir em paz, lembrando-se de que a misericórdia de Deus nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, cada um de nós, sobre cada membro da nossa família, sobre a sua e a minha casa, em nome de Jesus, hoje e sempre. Boa noite, tenham um sono reparador.